hoje a gente vai explorar algumas outras técnicas aí, né? Esse conjunto de técnicas que foram sendo desenvolvidas, foram sendo criadas, que foram sendo resgatadas lá do passado, com o surgimento das escolas de arte nos anos 1600 e alguma coisa, e 1700 e alguma coisa, com o surgimento das academias de arte, tudo isso passou a ser ensinado dentro de escolas. Como é que uma pessoa se tornava artista antes da criação das escolas de arte? A família percebia que a criança tinha um certo talento e aí levava essa criança para trabalhar no ateliê do artista. Olha, ele lava sua roupa, varre no chão, faz um café aí, e aí nas horas vagas você ensina o ofício para ele, né? O artista começou a perceber que isso também era legal. Se ele tivesse gente trabalhando com ele e ele ensinasse direitinho, essa pessoa podia ajudá-lo a fazer as suas obras mais rápido, né? Então existem artistas onde a obra de arte que é atribuída a ele, na verdade, teve a mão de vários alunos e ele foi lá e deu um acabamento. É tipo assim, ele pega um cara que seja talentoso com cenário e manda ele pintar o cenário. Pega um outro que é talentoso com figura humana, pede para ele desenhar a figura humana. E aí ele vê aquele quadro quase pronto, corrige onde está errado e aí assina como se fosse um trabalho dele. Alguns artistas chegavam a fazer isso também. Então era interessante para o artista ter assistentes no seu ateliê, né? Só que aí com o surgimento, acabamento é a parte mais difícil, por isso que o cara deixava a parte final para ele, porque ele dominava a coisa, né? Mas nessa brincadeira ele ganhava tempo, né? Ele ganhava tempo e conseguia produzir um número maior de obras e ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Aí com o surgimento dessas escolas de arte, a primeira delas, a Academia Real de Belas Artes, surgiu na França por volta de 1650, os artistas começaram a estudar as suas artes. O aluno topava, né? Porque para ele era uma honra estar aprendendo com um mestre, né? Se um artista, o aluno, pô, eu fiz quase o trabalho todo, não tinha esse tipo de ciúme, ou talvez se tivesse, a gente não tem notícia disso. Pro cara era bacana trabalhar junto com o artista, né? Hoje em dia tem até algumas obras de arte que são difíceis de você atribuir autoria, porque você não tem certeza se foi o cara mesmo que fez. Tem alguns artistas que tinham tantos auxiliares que a gente fica em dúvida se realmente teve a mão do cara ou não. É o que acontece, por exemplo, com Rembrandt, que é um artista famoso do período barroco, que vem logo depois do Renascimento, e ele tinha muitos auxiliares, muitos. Então, hoje em dia, quando você encontra uma obra inédita do Rembrandt, até se comprovar que realmente é dele, dá um trabalho danado, precisa passar pela mão de um monte de especialista para você identificar o traço genuíno, a pincelada genuína do Rembrandt, porque muitos trabalhos ele botava os alunos mesmo para fazer, né? Sabia disso? Não sabia disso, tá vendo? Tio Fábio também é cultura. Bom, então vamos lá. Vamos explorar então esse lance aí das técnicas acadêmicas. Vamos botar aqui uma apresentação para vocês. Técnicas acadêmicas. O que era ensinado nessas academias de arte? Primeiro, de onde vem esse conhecimento todo? Boa parte vem da antiguidade clássica, dos gregos e dos romanos. Algumas coisas surgiram durante a Idade Média, por exemplo, a perspectiva começa na Idade Média e se desenvolve do jeito que a gente conhece no Renascimento, né? Também entre a Idade Média e o Renascimento surge a pintura a óleo, né? E já era hábito desde a antiguidade o artista ter alguém que o protegesse, alguém que bancasse o seu trabalho, né? Bom, essa idade moderna que surge aí
com o Renascimento, vai seguindo e os outros movimentos artísticos vão surgindo, né? Um tal de maneirismo, do barroco, do rococó, né? Eles vão na sequência, e até que a gente, depois do período das revoluções, aí, Revolução Francesa, um pouco mais para frente, Revolução Industrial, nesse caldeirão fervilhante aí surgem os últimos movimentos acadêmicos. As academias de arte surgem próximo da Revolução Francesa aí, e o primeiro movimento artístico que surge com isso é chamado de neoclassicismo, e porque ele bebe dessa cultura clássica, né? Ele vai resgatar conhecimentos lá da Grécia Antiga e do Renascimento, né? Na sequência vem o Romantismo, com algumas diferençazinhas, mas seguindo essa formação dentro das escolas de arte, né? A partir do neoclassicismo, a gente vê uma geração de artistas surgirem nessas academias. O que era ensinado nessas academias? As técnicas que se aprendiam desde tempos mais remotos aí, né? Por exemplo, no Renascimento, todo o desenvolvimento da perspectiva, né? Que foi uma introdução de Piero della Francesca. Piero della Francesca, que era arquiteto e também pintor, ele trouxe a perspectiva que ele usava na arquitetura para dentro da pintura, e aí todo mundo passou a utilizar, né? Você vê que até o próprio Da Vinci fazia uso da perspectiva para se aproximar da realidade, né? Se resgataram conhecimentos de proporção e construção da figura humana lá na Grécia Antiga, né? Então, de um lado aqui a gente vê as proporções do corpo na figura do Doríforo de Policleto, e do outro lado a gente vê aí alguns estudos do Renascimento de proporções para o rosto e para o corpo. Esses estudos do Renascimento para o corpo foram baseados no trabalho de um arquiteto italiano chamado Marco Vitruvio. Ele escreveu 10 livros na Roma Antiga falando sobre a arquitetura, e como a arquitetura é uma arte que envolve criar espaços para as pessoas, tinham vários e vários capítulos falando sobre estudos de figura humana. Esses livros meio que se perderam e sobraram só alguns fragmentos. E aí, baseado nesses fragmentos de Vitrúvio, vários artistas do Renascimento fizeram estudos da figura humana, né? Esse é um deles que a gente está vendo aí, mas o mais famoso de todos é o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, né? Então a gente vê toda uma geração aí do Renascimento retomando esses estudos de proporções lá da Grécia e da Roma Antiga e dando um maior desenvolvimento, né? Tudo isso não é novidade que a gente já viu nas últimas aulas. Eu vou introduzir agora mais um conceito que surgiu durante o Renascimento. A gente está vendo aí um autorretrato de um pintor alemão. Todos os que eu citei do Renascimento agora são italianos, né? O Michelangelo, Leonardo, Rafael, Donatello. Aqui a gente tem Dürer. Como é que se pronuncia isso? Albrecht Dürer. Você fala o U como se estivesse falando a letra I. Não é Dürer nem Dürer, é Dürer, né? É que nem Gisele Bündchen. Ninguém fala Gisele Bündchen, né? É Gisele Bündchen. Albrecht Dürer. Dürer, ele era um pintor alemão do período do Renascimento. Aqui eu tenho outro autorretrato feito por ele mesmo, né? Lógico que esse autorretrato foi ele mesmo que fez, né? Enfim. E a gente consegue perceber o quanto detalhista ele era, né? Ele trabalhava as texturas dos tecidos, né? Olha o cenário no fundo ali, como é super detalhado esse cenário, né? Se a gente for comparar com o cenário que aparece atrás da Mona Lisa, na Mona Lisa tá tudo meio borradão ali. Você vê a neve no topo das montanhas, você vê o reflexo das montanhas na água,
enfim, é um trabalho super detalhado também em áreas pequenas. Tudo isso a gente já viu que graças ao talento do artista, B, as novas técnicas que foram surgindo, como, por exemplo, a pintura a óleo. Então ele era um cara que manjava muito, conhecia muito de tudo, anatomia, perspectiva, etc, tudo, né? Muitos deles buscavam acelerar o processo para poder pegar mais trabalhos, né? Lembra que eu falei aí sobre os artistas que tinham os seus pupilos, os seus alunos, e botavam os alunos para ajudarem a construir a obra de arte, e no final das contas, dizem, por exemplo, que Rembrandt tem quadros que ele não pôs a mão, ele simplesmente só assinou no final. Foi o quadro inteiro produzido por alunos. Olha que coisa de louco. Mas o Dürer inventou uma técnica para acelerar o processo do desenho, né? Que consistia no seguinte: segundo esse desenho aí que a gente está vendo, tem uma moldura, um quadro, uma janela, né? Que é colocada na ponta da mesa, e essa moldura, ou ela tem uma trama feita de arame, formando vários quadrados, ou é um vidro riscado também com vários quadrados. Percebe que na ponta onde o artista está desenhando tem uma vareta onde ele encosta o nariz. Para quê? Para a cabeça não ficar saindo do lugar, né? Para ele ter uma noção de para onde ele tem que sempre estar olhando e conseguir copiar a figura por pedacinhos menores. Não sei se vocês lembram da gente ter feito no ano passado lá o desenho das Brenfas, né? O cavalo que a gente fez por pedacinhos, né? Se eu tivesse colocado a figura do cavalo totalmente aberta e na posição normal e falado para vocês copiem, alguns poucos iam conseguir, a grande maioria ia travar no meio do desenho e não ia sair nada. Então, por mais torto, por mais estranho que tenha saído, você conseguiu fazer o cavalo inteiro, e alguns até ficaram, nossa, ficou muito bom, se surpreenderam com o resultado do trabalho. Por quê? Quebrar a imagem em pedaços pequenos acelera o processo de se fazer a cópia e ajuda a você a se concentrar em detalhes menores. Não é que Dürer não sabia desenhar. Ele conhecia muito anatomia, ele conhecia muito perspectiva, ele conhecia muito técnicas de pintura. Ele só criou um processo para poder acelerar o seu trabalho e conseguir captar uma quantidade muito maior de detalhes na hora de desenhar, né? Então, qualquer coisa que ele colocasse na frente dessa janela, ele ia copiando ou numa folha quadriculada ou numa tela quadriculada, pedacinho por pedacinho, né? Essa técnica passou a ser conhecida como quadrícula de Dürer. Nós vamos fazer um trabalho ainda mais para frente, também envolvendo figura humana. A gente está desenhando, se concentrando em trabalhar a cabeça. Trabalhamos a cabeça de frente, os elementos do rosto de frente, os elementos do rosto de perfil. Vamos começar a trabalhar a cabeça inteira de perfil numa das próximas atividades. E assim que a gente encerrar esse ciclo de construções, eu vou passar essa atividade da quadrícula, que também vai ser a cópia de um rosto que não vai estar nem de frente, nem de perfil, vai estar meio de lado, né? Que a gente, conhecendo um pouco o posicionamento de onde fica cada elemento, a quadrícula só vem para ajudar e deixar o nosso trabalho um pouco mais rápido. Beleza? Por isso que eu estou apresentando para vocês também, porque a gente vai experimentar. Então, quadrícula é mais uma técnica dessas criadas que depois passaram a ser aplicadas nas academias de arte. Aqui a gente vê uma das obras do Dürer, chamada Melancolia, uma ilustração aí feita a bico de pena, super detalhada mesmo. Essa obra, ela é citada num dos livros do Dan Brown. Dan Brown é aquele que escreveu o Código da Vinci, né? Eu não sei se foi no Anjos e Demônios ou se foi... Eu acho que foi no Inferno, não foi no Anjos e Demônios. Ele cita essa obra num determinado trecho do livro, né? E descrevendo ela em detalhes e tal, e eu fui atrás e acabei encontrando essa obra. Realmente é impressionante a quantidade de detalhes, e eu só imagino o cara conseguir chegar nesse nível de minúcias se ele desenhasse por pedacinhos pequenos, né? Enfim, e a gente vê que essa técnica foi passada adiante. Ó, eu já tenho uma pintura do El Greco, que é um pintor
de uma geração seguinte aos renascentistas, dos pintores chamados maneiristas, e eles ganharam esse nome de maneiristas porque eles faziam questão de mostrar que conheciam bem as técnicas, né? Então a gente vê aí o esboço para essa figura que ele pintou de São João, feita a partir de uma quadrícula, né? Então ele possivelmente pediu para alguém posar para ele, né? Com as vestes que ele precisava fazer, e foi copiando as formas quadradinho por quadradinho. Você vê que não tem estrutura aí de esquema de construção das partes, muito embora ele conhecesse isso. Então, muitos artistas usavam essa técnica para acelerar o processo de produção, né? Porque, afinal de contas, já dominavam as outras técnicas. Então, para ele era muito mais fácil se aproximar da realidade usando uma técnica como essa. Beleza? Isso passou a ser incorporado nas academias de arte. Aqui a gente vê um estudo de Jacques-Louis David, né? Um estudo que ele fez para uma pintura que ele queria fazer do Papa Pio VII. Nossa, ele pintou o Papa pelado? Que horror! Não é que ele pintou o Papa pelado. Aí mostra bem o seguinte: se a gente prestar atenção na cabeça do Papa, nas mãos do Papa, a gente vê que as linhas estão mais fortes e as formas estão mais detalhadas. Então, esses elementos foram copiados através da quadrícula. O esboço geral, o contorno do corpo, você vê que ele está um pouco mais forte do que o detalhe da musculatura feita dentro, né? Então, as formas gerais também foram meio copiadas através da quadrícula. Nesse trabalho, a gente consegue perceber as duas habilidades do Jacques-Louis David. Ele conhecia a técnica da quadrícula e pôde aplicar para poder copiar o rosto do Papa e as mãos do Papa aí com maior perfeição, né? E também tinha profundo conhecimento de anatomia, que ele construiu o corpo do Papa sem as roupas, né? Para marcar bem a questão da musculatura, para na hora que ele fosse desenhar as roupas por cima disso, as roupas obedecessem ao volume real do corpo, né? Então é um cara que tinha profundo conhecimento de tudo e juntou os dois conhecimentos no mesmo desenho. Bacana isso aí, né?